cima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vou ler com você novamente a parte final. Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Agora leia aqui Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. O Pai está comigo. E versículo 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém. Pode acontecer. Irmãos, hoje o nosso culto é o culto de Santa Ceia. E a Santa Ceia é um memorial. E quando nós usamos esse termo memorial, é para lembrarmos de todo o sacrifício que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. A ideia de memorial é nos fazer lembrar de todo o processo que Jesus passou, para que eu e você pudéssemos encontrá-lo, para que Ele pudesse nos salvar, para que os nossos pecados fossem então perdoados. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus alerta os seus discípulos dizendo assim: olha, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Ou seja, chegou o momento em que vocês se dispersarão. Uma das profecias do Velho Testamento a respeito de Jesus era que o pastor seria ferido e as suas ovelhas se dispersariam. E quando Jesus direcionou-se para os seus discípulos, dizendo que eles não o acompanhariam naquele momento mais difícil, Pedro disse: não, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Jesus disse para Pedro: hoje você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Porque os discípulos de Jesus, durante 3 anos, andando com Jesus, viram milagres, maravilhas, sinais. Jesus somente fez o bem para todos, ao multiplicar peixes e pães, ministrando uma palavra de bênção, uma palavra de salvação, uma palavra de edificação, uma palavra que consolava, que confortava. E agora Jesus disse para os seus discípulos que ele seria entregue na mão das autoridades, e que as autoridades fariam coisas terríveis com eles. Pedro então disse: Senhor, o seguinte, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Eu vou estar com você, eu vou estar com o Senhor. E Jesus disse: não, Pedro, você não vai estar comigo, porque você vai me negar. E foi o que aconteceu. Um dos discípulos de Jesus vai trair a Jesus. Todos nós conhecemos o nome dele, porque ficou na história, vai estar registrado, é Judas. Judas encontrou em Jesus um meio de ganhar dinheiro. E então procurou as autoridades de Israel, os judeus, e disse o seguinte: eu sei aonde vocês podem prendê-lo. Porque Jesus, estando público, Jesus se manifestando publicamente, as autoridades não tinham coragem de prendê-lo, porque poderia acontecer uma grande muvuca ali naquele meio. Mas se Jesus estivesse num lugar onde estivesse sozinho, era apropriado para as autoridades prender. Então Judas foi aos sacerdotes e disse assim: eu posso entregá-lo a vocês. E quando Jesus está na última ceia, Jesus se direciona a Judas e fala: o que você tem que fazer, faz depressa. Judas se levanta e sai. E os demais apóstolos pensam que Judas vai comprar mantimento. Porém, Judas está indo encontrar os soldados para trazê-los, para poder prender a Jesus. Jesus vai para o Getsemane, separa em grupos os seus apóstolos,
vai mais solitário, dobra os joelhos, fala com o Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque que cálice era esse? Era o cálice da crucificação. Quando Jesus volta novamente, encontra Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E Jesus fala para eles: não, vocês não puderam velar comigo por uma hora. E quando Jesus está conversando, chega Judas com os soldados, prendem a Jesus, levam a Jesus para a casa de Anás. Na casa de Anás, Jesus vai passar por um julgamento. Pedro vai acompanhá-lo de longe, junto com o discípulo. Eles entram na casa. Pedro e Jesus começam a ser julgados. Jesus começa a apanhar, porque a Bíblia diz ali que eles colocam um pano sobre o rosto de Jesus e espanta Jesus. Uma mulher passa diante de Pedro e fala: você seguiu a ele, você é um dos dele. E ele diz: não, eu não sou. Os outros discípulos todos correram, mas Pedro ainda está ali. Aí passa alguém e fala: você também é um dos deles. Ele diz: eu não sou. Na terceira vez que alguém o questiona, a Bíblia diz que Jesus está apanhando, porque eles estão dando socos em Jesus, eles estão esmurrando a Jesus, eles estão espancando a Jesus. Na terceira vez que pergunta para Pedro, Lucas, o evangelista, diz que naquele momento Jesus olha para Pedro, e os olhos de Jesus encontram o olhar de Pedro. E Pedro, naquele momento, nega-o novamente, entristecido, sai fora. Amargamente ele vai chorar. Jesus vai continuar passando pelo processo, da casa de Anás até a casa de Caifás, continua apanhando. Pela manhã levam a Jesus para Pilatos. Pilatos conta-se com Jesus, não vê motivo para que Jesus fosse condenado, mas os judeus dizem: olha, você tem que condená-lo, porque segundo a nossa lei, ele errou, segundo a nossa lei, ele é digno de morte. Então Pilatos, não querendo matá-lo, entrega Jesus para os soldados espantam a Jesus, batem em Jesus. Segundo alguns estudiosos, historiadores, o chicote do soldado romano tinha na ponta osso e chumbo. O chumbo era para, o osso era para cortar, o chumbo era para penetrar. Os judeus tinham as suas leis, de quando espancavam um homem, deveria dar no máximo 39 chicotadas. Mas Jesus não está sendo espancado pelos judeus, Jesus está sendo espancado pelos romanos. E os romanos espancam Jesus. Os romanos, eles batem Jesus de forma cruel. Levam Jesus para Herodes. Jesus passa novamente para um outro julgamento. Tiram a roupa de Jesus, colocam uma roupa de zombaria em Jesus. Jesus apanha novamente. Cadê os seus discípulos? Deus está sozinho. Volta então para Pilatos. Pilatos expõe Jesus novamente para o público e a multidão grita: crucifica, crucifica. Pilatos então entrega Jesus para os soldados. Um dos soldados diz: olha, eles estão dizendo que ele é rei dos judeus, então vamos se ele é rei, tem que ter coroa. Desce uma coroa de espinhos, coloca sobre a fronte de Jesus, a cabeça de Jesus. Um soldado pega uma cana, um pedaço, como se fosse um pedaço de pau, e bate na cabeça de Jesus. Aquela cruz penetra ainda mais. O sangue está escorrendo. A face de Jesus está toda deformada, porque ele começou a apanhar à noite. As suas costas estão todas dilaceradas, porque os soldados romanos bateram de forma a deixar os seus ossos expostos, a sua carne rasgada, o sangue descendo. Os irmãos estão me entendendo até aqui, irmãos? E cadê os seus discípulos? Cadê Pedro, Tiago, João? Quantas pessoas queriam estar junto com Jesus? Irmãos, nos 3 anos de ministério de Jesus,
Enquanto Jesus está fazendo bem, a multidão vem. Você se lembra quando aquela mulher do fluxo de sangue foi tocar em Jesus? Ela não pôde ir nas vias normais porque ela viu a multidão. Quando Jesus, em Marcos capítulo 2, vai para casa, está na sua casa, 4 homens pegam um paralítico e levam esse paralítico até Jesus. Não puderam entrar pela porta ou pela janela porque havia muita gente dentro da casa. Então era normal multidões ir até Jesus. Mateus no capítulo 4 diz que Jesus curava, libertava, realizava milagres. Isso atraía multidão de pessoas. Mas quando Jesus começa a pregar uma mensagem mais dura, as pessoas começaram a abandonar. Você lembra de João capítulo 6? Quando Jesus prega sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, as pessoas começaram a ir embora. Os discípulos olharam para Jesus e Jesus disse para eles: e vocês também não vão? E os discípulos disseram: Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas quando Jesus começa a tomar o cálice do sofrimento, os discípulos não foram com ele. André, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Natanael, Filipe, nem deles estavam com Jesus. João capítulo 16, Jesus disse: vocês serão dispersos, vocês não ficarão comigo, vocês não estarão comigo. Até Pedro, que lá no monte, quando os soldados chegaram, ele desembanhou uma espada, que era uma espadada no soldado, e cortou a orelha daquele soldado. Jesus curou a orelha do soldado e disse para Pedro: meu reino não é daqui, se meu reino fosse daqui, eu voltaria ao Pai, ele enviaria legiões de anjos. Quando Jesus está diante de Pilatos interrogando a Jesus não fala nada. Pilatos olha para Jesus e fala: rapaz, eu tenho poder para te absolver, eu tenho poder para te soltar. Jesus fala: nem o poder, você teria sido algo, não me pudesse. Pilatos olha para ele e fala: ei, quem é você? A mulher de Pilatos naquela noite teve um sonho, e quando ficou sabendo de tudo que está acontecendo, manda chamar Pilatos e fala: Pilatos, não entre na questão desse homem, porque nessa noite eu muito sofri por causa de um sonho que eu tive com ele. Que sonho seria esse, irmãos? Pilatos interrogando a Jesus e vendo que Jesus não age como qualquer condenado, que qualquer homem condenado estaria gritando: eu sou inocente, e Jesus não. O profeta Isaías disse: como uma ovelha muda, ele é espancado, ele é chicoteado, colocam-lhe uma coroa de espinhos e ele está em silêncio. Seus discípulos não estão com ele. Então vão levá-lo para o Gólgota. Jesus já estava apanhando, começou a apanhar à noite, apanhou no julgamento de Pilatos, foi zombado na casa de Herodes, soldados romanos, está todo ensanguentado, seu rosto está deformado, as costas dilaceradas. Pegam então, vão levá-lo para o golpe. Era normal que o prisioneiro levasse o batíbulo, que é aquela parte transversal da cruz, que pesaria ele por volta de 60 quilos, colocam sobre os ombros de Jesus. E Jesus está tão debilitado que ele cede algumas vezes, cai algumas vezes. Então os soldados romanos veem um homem que estava vindo do trabalho, Simão, que era de Cirene. Simão o Cirineu estava vindo do trabalho. Quando ele vê aquela algazarra, aquele agrupamento de pessoas, curioso, ele chega próximo para ver o que está acontecendo. E o soldado romano olha para ele, provavelmente deveria ter uma estatura robusta, forte, diz: ei, ajuda ele. Cirineu não levou o petismo, porque ele foi constrangido. Levam a Jesus até o Gólgota, pregam seus pés, suas mãos, o levantam naquela cruz e o expõem publicamente. As pessoas passaram e começaram a zombar: salvou a muitos, por que não salva a si mesmo? Se dizia filho de Deus,
Por que Deus não vem salvá-lo? Se ele dizia que era filho de Deus, que pai é esse que vê um filho sofrendo e não faz nada em seu favor? Jesus está com as mãos ensanguentadas, pregadas, com os pés cravados, o seu rosto deformado de apanhar, sangue pela face, sangue pelas costas, sangue pelo peitoral. 2 ladrões estão sendo crucificados, um com ele, uma à direita e outro à esquerda. E um começa a dizer: aí, se você fosse Deus meu, se o Senhor fosse essa pessoa que pregou, que disse que era. Eu estou falando sobre abandono, estou falando sobre levar a cruz sozinho. Mas Jesus está crucificado e ele olha lá para baixo. E quem está lá embaixo? As mulheres. Maria era sua mãe, Maria Madalena, Isabel, mãe de Tiago e João, mas os discípulos não estavam no caminho. João disse que o discípulo amado estava. O discípulo amado, dizem ser João, os historiadores, os estudiosos, dizem que é João. Então só o discípulo estava no os demais se dispersaram. A multidão olhando para aquele homem que está exposto de forma trágica, e continua dizendo: salvou a muitos. Não salvou, você é Deus, você não para. Até que chega o momento que Jesus disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, na nossa vida não é diferente. Na minha vida, na sua vida, não é diferente. E você provavelmente vai passar por vários estágios semelhantes a de Jesus. Existem momentos na nossa vida que as pessoas querem estar junto conosco. É natural que as pessoas venham e querem compartilhar de momentos agradáveis conosco. Olha para você e fala: nossa, como você me inspira. Você é um bom pregador, você é um bom pastor, eu queria ser como você ora, você é isso, você é aquilo. Mas quando você começa a enfrentar lutas, provas, adversidades, aquelas pessoas que tanto dizem que nunca te abandonaria, que você é espelho para elas, uma após outra vai pulando no barco. E Jesus passa pelos estágios da solidão, do abandono, da traição. Eu não sei, eu estou trazendo uma palavra de forma direta. Não sei se você já passou por esses estágios, eu já passei por muitos deles. O estágio da traição, e a traição, ela acontece com pessoas próximas, amigas, pessoas que você confia, pessoas que você tem consideração, pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, até parentesco. Porque o seu inimigo não te trai, porque o seu inimigo você espera tudo dele. Mas aquela pessoa que você tem consideração, que você tem amor, que você tem respeito, muitas vezes é essa pessoa que vai te trair, é essa pessoa que vai te vender, é essa pessoa que vai fazer coisas que vai deixar você magoado, machucado. No momento da luta, no momento que você mais precisa de amparo, no momento que você mais precisa de um ombro amigo, no momento que você mais precisa de alguém que fala com você: eu estou com você, você não está sozinho não. Aí você olha para os lados, e aonde estão todos? Domingo, quinta-feira, eu estava na igreja 7 e a irmã disse assim para mim, acabou o culto, e a irmã missionária Judite olhou para mim e disse assim: pastor, terça-feira o senhor esteve aqui? Quantas pessoas vieram? Eu disse: irmã, eu fui abandonado por tudo e por todos. Eu fui abandonado até pela minha própria família. Existem momentos que você está no momento de maior necessidade, é o momento que as pessoas abandonam, saem fora. A cruz, ela é sua, se vira. Só que enquanto as pessoas estão nos abandonando, pulando fora do lago, nos deixando sozinhos,
nós ainda temos convicção que Deus está conosco. E esta certeza nos ampara, nos consola, nos conforta, nos anima. Ela nos mantém de pé. Enquanto você está sendo desamparado, abandonado, está sozinho, que existem momentos, eu não sei você, mas eu já passei por momentos que eu me senti só. E se sentir só, não é você estar só, porque às vezes nós estamos no meio de muitas pessoas, mas nós nos sentimos só. O que é se sentir só? É você estar às vezes rodeado por pessoas, mas dentro de você, você olha para elas e parece que essas pessoas não se conectam com você. Essas pessoas parecem estar próximas fisicamente, mas longe emocionalmente, longe nos comportamentos, em tudo. E a solidão é terrível, né? Jesus está só. Mas ele disse: o Pai não. O Pai está comigo. Aleluia. Jesus está apanhando, mas o Pai está comigo. Jesus está sendo julgado, mas o Pai está comigo. Aleluia. As pessoas dizem: Filho de Deus, a condição a ser Deus. Mas existe um caminho. Eu não sei se você já passou, que eu já passei. Que é o momento que você começa a se sentir desamparado, até mesmo por Deus. Você ora, parece que Deus não está ouvindo. Você ora e a resposta da oração não vem. Você ora e as coisas só pioram. Eu estava pregando esses dias na série, eu comentei que o Deus da Bíblia é um Deus diferente daquele que está sendo pregado por muitos. Porque hoje, o Deus que é apresentado é um Deus serviçal. É um Deus que é um servo. Eu estou passando por luta, Senhor, eu estou aqui, o Senhor Deus, como se fosse um gênio da lâmpada, aparece e resolve todo o problema. E na Bíblia Sagrada, o Deus da Bíblia é o Deus que dificulta tudo. Eu quero trazer uma palavra sobre isso, o Deus que dificulta. Porque a Bíblia Sagrada apresenta um Deus que dificulta todas as situações. Você se lembra de Israel? A saída do Egito, Mar Vermelho, peregrinação no deserto, diversas situações difíceis, a entrada na terra prometida, nada foi fácil, tudo foi muito difícil. Com Abraão, com Isaac, Jacó, os patriarcas e os profetas, aonde o autor aos Hebreus diz que muitos foram cerrados, meio apedrejados, expostos em praça pública. O Novo Testamento também não apresenta um Deus que facilita, pelo contrário, é um Deus que traz mensagens de consolo e conforto, mas também mensagens que entristecem. Paulo, o discípulo, a quem Deus disse é um vaso escolhido, mas um vaso escolhido para sofrer pelo meu nome. Leia Atos dos Apóstolos, você vai encontrar apóstolos sendo apedrejados, passando por naufrágios. Existem momentos que você olha e você fala: meu Deus, como eu precisava de uma paz. Como eu precisava de uma palavra. Como eu precisava de alguém dizendo: ei, você não está sozinho, não. E às vezes, nós nos sentimos tão só, que parece que não ouvimos sequer a voz de Deus. Havia um louvor, quando eu me converti, havia um louvor do Voz da Verdade, que dizia assim: há momentos que Deus se cala, e não ouço a sua voz. Realmente, nesse momento, parece que Deus se calou. Jó questionou isso. Eu clamo, o Senhor não me ouve. Eu clamo, o Senhor não me responde. Eu clamo de dia, eu clamo de noite. Cadê o Senhor? Elohi, lama sabachthani. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor para me suprir as minhas necessidades? Cadê o Senhor, aleluia, para consolar o meu coração? Cadê o Senhor, aleluia, para mudar essa situação, essa circunstância? Cadê o Senhor? E o que é pior, irmãos, é que muitas pessoas que passam perto de nós e nos veem na luta,
e em vez de amparar, faça como aqueles que passavam pela cruz. Aí é crente, é pastor, é líder de departamento, está na igreja todo dia, é dizimista. Cadê a igreja? Cadê o Deus que ele serve? Cadê o Deus dele? Quando estava na igreja, quando estava empregado, quando estava casado, quando tinha saúde, quando tudo estava bem, as pessoas estavam juntos. Agora, na luta, na prova, na adversidade, cadê o teu Deus? Daí a gente respira fundo e fala: ele não me abandonou, ele está. Só que você não ouve. Só que você não ouve. Ele não levanta profetas para falar. Nós somos crentes pentecostais. E dentro dos nossos cultos pentecostais, é natural que levanta, às vezes, irmãos falando em profecias. Esse tipo. Mas geralmente, no momento de maior dor, o profeta pode se levantar. E ele entrega a profecia para todos da igreja. Sabe quem ele não vai entregar? É para você que está na luta e na prova. É para você que está se sentindo abandonado, desamparado, sozinho. E aí você fala: Senhor, essa aconteceu isso. Quando eu não sei se você eu me lembro uma vez que eu novo convertido, eu estava na igreja, passando uma luta, levantou um profeta e mostrando por conta da porta: eis que te digo. Aí eu olhei para o outro e falei: eis que te digo. Eu comecei a pensar: vai chegar. Aí pegou para outro e disse: vai chegar a minha vez, Senhor. O Senhor sabe que eu estou na conta, o Senhor sabe que eu estou na prova, eu estou chorando, estou orando, estou falando com o Senhor. Eu acredito que o Senhor vai me ver aqui. Aí o Senhor entregou várias revelações na vida daquele profeta. De repente o profeta disse assim: irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cadê eu? Senhor, não pode. E no período da minha aprovação, o meu pastor levou alguns pregadores da igreja, muitos profetas, e eu vi dias após dia, culto após culto, mês após mês, esses profetas revelando, todo mundo me revelava. Até um dia que eu cheguei a ficar tão nervoso, eu disse: Deus não fala comigo profecia. Deus fala com todo mundo, Deus fala. Mas na hora da dor, da prova, da adversidade, da crise, Ele nos permite nos sentir desamparados, até mesmo duro. Eu já contei aqui, não que nós estamos desamparados, porque Deus não nos dá um desamparo, irmãos. Tem alguma coisa que eu estou dizendo: Ele permite que nós venhamos nos sentir desamparados, até mesmo Ele. Mas Ele não te desamparou. Eu contei, eu acho que na casa, não lembro se eu contei para os irmãos, uma pregação que eu ouvi do pastor Abílio Santana há muitos anos. Ele estava pregando aquele texto de Isaías 41, aonde ele fala sobre a águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. E o pastor Abílio Santana, então, ele trouxe uma pregação sobre a águia e a tipificação do crente. E ele estava falando sobre a águia. E ele dizia o seguinte: vou tentar lembrar algumas coisas importantes que ele falava sobre a águia. Ele dizia o seguinte: a águia ela vive por volta de 70 a 80 anos. Mas quando ela chega por volta de 40 anos, o seu bico já está encurvado, as suas unhas já estão extremamente extensas, as suas asas estão pesadas, ela já não consegue voar como antes. Então ela se isola, busca um penhasco e passa por um período de hibernação, aonde ela vai bater o seu bico sobre uma pedra para arrancar aquele bico, para que um outro bico nasça novamente. Ela vai arrancar as penas para que outras penas novas voltem. Ela vai bater com as garras até que aquelas garras caiam e nasçam outras. E depois desse período de renovação, ela vai voltar a dar voos altaneiros, rasantes, enfim, e vai viver mais 40 anos. Mas quando ele estava pregando sobre isso, ele disse uma das características da águia. E ele disse assim que a águia, quando ela vai voltar os seus olhos, ela procura um penhasco bem alto, mas muito alto, um lugar inacessível para cobras ou outros bichos que poderiam então pegar os seus olhos. Ela vai construir um ninho, primeiro ela coloca espinhos sobre aquele ninho.
Depois ela pega pelos de carneiro ou couros de carneiro e coloca para suavizar aquele vinho. Coloca, então bota os seus ovos. Quando os seus filhotes nascem amparados pelo couro de ovelhas, de cabras, mas ali embaixo tem os seus espinhos. Ela traz alimento para aqueles filhotes, até que eles vão ganhando estatura. Quando chega o momento da mãe águia ensinar o filhote a voar, ela chama ele, e ele fica com medo de sair. Por quê? Nunca voou, está alto demais. Então ela puxa comigo aquela proteção que está sobre os espinhos. E os seus filhotes são ferroados pelos espinhos, eles saem correndo do ninho para cima da asa da mãe águia. A mãe águia pega então os seus filhotes que estão sobre as suas asas, pregando o pastor e dizer isso, e ela sobe muito alto, muito alto. E ela incentiva eles a voar. Mas eles estão com medo. Então o que ela faz? Ela fecha as asas. E os seus filhotes caem de uma altura imensa. Enquanto eles estão caindo, tentando bater as suas asas, a águia se esconde entre as nuvens. E os filhotes estão caindo, forçando e não conseguindo. E naquele momento eles olham e eles não veem a mãe águia. Mas a mãe águia está olhando e vendo eles. Quando ela percebe que eles não vão conseguir voar por conta própria, ela dá um voo na velocidade do amor de uma mãe e pega eles antes que eles cheguem ao chão. E ela volta novamente e faz o mesmo, até que eles consigam, fortalecendo suas asas, voar por conta própria. E enquanto eles estão caindo, que é a parte que eu gostaria de falar com os irmãos, eles se sentem abandonados. Eles sentem que a mãe os abandonou. Eles vão morrer. Que mãe é essa? Que lança os seus filhos de uma altura dessa? Mas os olhos da mãe estão fitos nos seus filhos. Irmãos, Deus não te desampara. Deus não me desampara. Deus não nos desampara. Por maior que seja a luta, por maior que seja a prova. Aí chega o momento em que Jesus olha para os céus e fala: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Até então, cadê o Senhor? Elohim, lama sabachthani. Mas quando chegou o momento de Jesus entregar a sua vida, ele disse: Pai, a ti. Ou seja, Pai, o Senhor está aqui. O Senhor está vendo o meu sofrimento. O Senhor está vendo a minha dor. Chegou o momento de nós, aleluia, nos encontrarmos de uma forma pessoal, real. Oh, glória a Deus. Irmãos, a luta, ela serve para nos aproximar de Deus. Você não está entendendo? A revelação de Deus é progressista. Na Bíblia Sagrada, Deus ele se revela progressivamente. E ele se revela de que forma? Quando Israel está enfrentando determinada situação, eles clamam a Deus e Deus se revela daquela forma. Por exemplo, quando Abraão está indo levar o seu filho para ser sacrificado, e Isaac pergunta para Abraão: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? O que Abraão disse? Deus para si proverá um. Então nós começamos a conhecer a Deus. O nosso Deus é o Deus que provê, é Jeová Jireh, é Deus que não nos desampara. No momento da necessidade Ele se revela e cuida de nós, aleluia. Quando Israel peregrinava pelo deserto, naquele lugar inóspito,
naquele lugar completamente difícil, o nosso Deus se apresentou como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, aleluia, de toda e qualquer enfermidade. Ou seja, meu amado irmão, na prova, na luta, nós nos sensibilizamos, nós perdemos a autonomia da nossa vida, entendemos assim, e o autocontrole, entendemos que precisamos mais dele, e aí oramos mais, jejuamos mais, perseveramos mais na presença dele, e dessa forma nos sentimos mais sensíveis e no maior grau de sensibilidade. Aleluia, nós podemos sentir a Deus dizendo: filho, filha, eu estou. Aleluia. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Se coloque de pé neste momento. Eu quero orar por você. Muitos podem te abandonar, e muitos vão te abandonar. É natural que muitas pessoas pulem do seu barco. É natural que durante a vida muitas pessoas encontrem caminhos que acabem se afastando, deixando você só. Haverá momentos que você, sentindo-se abandonado por pessoas, chegará um momento que você vai pensar que o próprio Deus te abandonou. E haverá pessoas que vão passar por você e falar: cadê o meu Deus que você foi tão fiel a ele? Você orou, jejuou, frequentou a igreja, e você vai ficar tão encabulado que não vai ter respostas. Mas, irmãos, a nossa fidelidade com Deus nos faz perseverar e caminhar um pouco mais, porque Deus não te desampara. Eu quero orar com você neste momento, querido e eterno Deus. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor passou por muitos estágios da dor. A dor física, a dor emocional, por que não a dor espiritual? Senhor Jesus, que no pior momento o Senhor disse: Elohim, Elohim, a nossa vida. Nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, entre crentes, ó Deus, servos do Senhor. Todos nós já passamos por momentos difíceis em nossa vida. Momentos, ó Deus, às vezes de enfermidades, momentos de crise, Senhor Deus, no nosso relacionamento conjugal. Senhor Deus, questões, Senhor Deus, da nossa vida financeira. Senhor Deus, no momento de maior adversidade, dor. Meu Deus, nós, no momento que precisávamos ou precisamos de pessoas do nosso lado, Senhor Deus, nos amparando, trazendo uma palavra de conforto. Senhor Deus, uma atenção. Nesse momento nós não conseguimos encontrar ninguém. Parece que o Senhor, na sua soberania, faz com que pessoas se afastem de nós, Senhor Deus. E aqueles que tanto nós esperávamos, ó Deus, que estaria conosco, nos deixa passar pela luta, pela prova, pela dor sozinho. Mas nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que não estamos desamparados, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos vê, nos consola, nos conforta. O Senhor é quem, Senhor Deus, nos ampara, o Senhor é quem, Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, a caminhar. Mas, Senhor Deus, quando a dor está no grau mais alto, Senhor, então nós começamos a questionar se realmente o Senhor ainda continua conosco, se os teus olhos ainda nos enxergam, se as tuas mãos ainda nos amparam, se os teus ouvidos ainda nos ouvem. Senhor Deus, quantas vezes nos sentimos desamparados, até mesmo pelo Senhor, por mais que isso não é verdade, porque o Senhor é aquele que nos sustenta quando nós mesmos já não temos forças, ó Deus, para caminhar. Senhor Jesus, que nesta noite cada um de nós possamos sentir, ó Deus, aleluia, aleluia, o abraço amigo do Senhor, que nesta noite nós possamos nos sentir confortados, consolados, amparados, sustentados pelo Senhor. Querido Jesus, nós te adoramos, ó Deus, por o Senhor ser esta pessoa tão amada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora para a celebração da ceia. Eu quero ainda permitir para você ficar de pé. Quero convidar o presbítero Darnano e o presbítero Cleucir para me auxiliar nesse momento.